Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos rapidamente fazer essa leitura para essa próxima semana, perguntando o que vem na direção de cada um dos signos nos próximos 7 dias. A gente vai passar de signo em signo, a minutagem tá aí na descrição do vídeo, organizadinha para cada uma das leituras, e você pode escolher as leituras que você quer assistir. Aí na descrição do vídeo também tem um link para o site de agendamento, vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você, e já sabe, se não é inscrito ainda, já se inscreve. Quem já é inscrito, bem-vindo de volta. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar por Capricórnio. O que vem na direção de Capricórnio essa semana? Essa semana, com essa energia Yin que aparece aqui na mesa, Capricórnio, e a carta do concluir questões em aberto, encerrar ciclos e essas coisas, vem me dizendo muito assim, que essa semana vem na sua direção aquilo que você precisa para concluir questões em aberto, encerrar ciclos. E essa pode ser uma semana, eu tô vendo essa carta bem literal dessa vez, tá? Essa pode ser uma ótima semana para passar mais tempo em casa, ou mais focado na sua casa, na sua rotina. Não esquece que casa é o seu corpo, sua mente, depois o seu ambiente. Então você pode se ver um pouco mais reservado, um pouco mais focado nessas questões, como falamos, né? Pertinentes aí à sua casa. Tá. Aí essa mensagem fala que essa movimentação, ela não é de exclusão, mas é muito mais assim sobre você perceber potencial de vitória, potencial de conquista em algumas questões. Então, quando você pega a tua energia, seu foco e canaliza na direção da sua casa, de algumas prioridades, de coisas mais suas, não é porque você tá se excluindo de algum lugar, de algumas pessoas necessariamente. Não, entende o que eu tô querendo dizer? Vai ficar mais claro para você alguma coisa que você mesmo vai enxergar o potencial de dedicar o seu tempo, a sua energia, e é por isso que você volta o seu olhar para sua casa. Aí temos aqui o 6 de copas. 6 de copas é o seu nossa, quase falei, o seu corpo somente depois do seu ambiente, mas isso é a carta da casa. Por que você conversou assim com a gente? Bom, 6 de copas, carta de memórias, né? As memórias, questões de passado, curando um passado, reescrevendo o futuro. A próxima carta fala de noite e dia, que é uma carta que fala que tem um passado que fica para trás e se olha para frente na direção de um novo dia, tá? Aí eu ouço assim, que para pessoas, óbvio, né, para pessoas diferentes as coisinhas vão se mostrar de um jeito diferente, mas que, acima de tudo, o potencial que você enxerga é, primeiro de tudo, em você. E aí eu fico sentindo que para muitas pessoas tem situações que você vive e que te dão esse ânimo e esse olhar na direção de conquista, porque dizem assim, olha, eu consigo, ou dá pé, né? Como a gente fala muitas vezes. Então tem potencial isso aqui, ou eu tenho potencial. Eu sei fazer, enfim. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para Capricórnio nesse momento? Tá. Aí esse outro elemento da mensagem que fala sobre também um momento mais recluso, ou passando mais tempo em casa, né? Ou olhando mais para questões de rotina. Casa enquanto a gente também pode falar sobre o que é prioridade essencial para você e questões de identidade, tudo isso pode aparecer, né? E essa mensagem com a carta de confusão que aparece aqui vai contando pra gente que então o que está se encerrando, o ciclo que está se encerrando, ele tem muito mais a ver com confusões em torno de prioridades, em torno de qual que é a tua essência? Como que você está se enxergando? Às vezes você estiver se identificando com um jeito de pensar sobre você e os seus potenciais e as suas potências que estava meio desajustado aí, então essa semana vai dar uma recalibrada, tá? Uma orientação final para Capricórnio. E aí nós temos a carta do Yod. Yod se traduz como o dedo de Deus e é uma carta que quando aparece na mesa diz que o universo vai ajudar apontando uma direção
para um ter, um receber, vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Touro, mas a mensagem já falava aqui, que se conclui, acabei de dizer, né, a principal questão é isso, tira alguma confusão aí, então alguma direção, algum assunto vai ficar um pouco mais claro para você a partir daí, como falamos, né, você vai enxergar potencial, tá? Vai lá assistir Touro então para complementar a sua leitura, se você se interessar. Espero que essa leitura tenha ajudado. Agora vamos seguir em frente e vamos falar com o Aquário. Oi, Aquário, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção nessa próxima semana. Já te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo, tá bom, Aquário? Vamos lá, o que vem na direção de Aquário essa semana? Algum momento aí, ó, que tem uma virada de chave. Essa coisa de virar a chave é mudar uma forma de perceber alguma questão, mudar uma forma de pensar, né? E a próxima carta fala de feliz, feliz. Então, essa mensagem vem dizendo que essa virada de chave é muito boa, te deixa feliz ou colabora para você se ver mais contente, né? Mais satisfeito, mais otimista muitas vezes. Por quê? Porque você estava muito hesitante. A gente está falando de situações onde você estivesse muito hesitante. Tem lá o que precisa ter, já é o que precisa ser, mas, e aí pode ter suas razões, mas estava muito hesitante de se permitir dar alguns passos, acreditar no potencial de algumas direções, no seu potencial de alcançar algumas direções. Aí essa mensagem ela fala assim, que tem algumas questões que essa energia, ela faz parte de você se recuperando de alguns lutos, né? Ela faz parte de você se recuperando de alguns lutos. E aí, especialmente em relação a algumas histórias onde esses lutos, eles estavam também com esses pesos das cobranças, né, de uma cobrança muito forte consigo, muitas vezes. Então, olha, essa energia ela é bastante sensível. Então, o universo vai saber exatamente como lidar com cada um aí essa semana para acessar as memórias, cutucar aonde precisa cutucar, e mostrar que pode tirar alguns pesos, alguns arrependimentos, algumas mágoas, alguns rancores, algumas cobranças desmedidas, né? Com essa carta aqui, isso é muito forte, porque vai mostrando que isso mais atrapalha do que ajuda, que para muitas pessoas pode ser um momento também meio dominado por síndrome de impostor, sabe? E aí, como as coisas vão acontecendo, a chave vai virando, também vai acontecendo isso, você vai tomando o seu poder de volta e vai se desprendendo de algumas dúvidas, confusões, incertezas, inseguranças que você vai percebendo que não servem para nada, não estão colaborando com nada, aquele jeito de pensar, aquele jeito de fazer as coisas. A Rainha de Espadas é uma carta de discernimento muito forte, ela me fala muito sobre isso. A Rainha de Espadas, no discernimento, a gente cortando aquilo que é inútil, entendeu? Pode vir nos dramas, nas expectativas, no XYZ, mas essa Rainha de Espadas, ela vem com essa energia pra mim, assim, meio com poucas palavras, de uma forma muito clara, objetiva, em discernimento, clareza, propósito, né? Eu vou escolher cortar aquilo que não serve pra nada, né? Os dramas, expectativas que vêm de mim ou de outras pessoas, mas não colabora para progresso, eu corto e eu foco energia, o meu caminho, o meu tempo na direção daquilo que pode ser produtivo. Então tem isso aqui, muito forte com essa energia. E aí eu sinto que essa mensagem tá falando assim também, Aquário, que você pode se perceber, então, muitas vezes, em algumas situações onde você estivesse ali paralisando, travando, você pode falar assim, procrastinando, né, seja lá o que for. Quando dá essas viradas de chave, você vai poder, às vezes, até identificar o que é que tava, né, causando aquilo. Porque às vezes tá querendo movimentar aqui, mas o que tá emperrando o movimento é essa outra questão. E aí, uma vez que se ilumina, que fica claro que você percebe, você vai poder fazer alguma coisa a respeito, né? Deixa de ser esse mistério e vira
um entendimento, um autoconhecimento, e aí você cria sistemas, né? Você cria um jeito de lidar com as coisas que funciona para você e te mantém bem, com um propósito produtivo, né? Com a cabeça mais saudável e tudo mais, tá? Uma orientação final para Aquário essa semana. Esse momento aqui ele é uma recompensa misteriosa, um presente misterioso. Quando essas cartas caíram na mesa, elas me lembraram um pouco daqueles vídeos da internet, sabe? Você escolhe não sei o que ou um presente misterioso. Você escolhe R$2 ou um presente misterioso. Não sei o que ou um presente misterioso, né? Então tem essa dinâmica aqui. E essa mensagem tá dizendo que o que vai ajudar a virar a chave... tem um elemento aí de presente misterioso no ar, tá? Essa próxima carta, ela me fala também que isso aqui faz parte do seu preparo ou do seu caminhar na direção de uma manifestação, no sentido de alguma coisa que já existe no espaço de energia, pensamento, tomar forma, né, na materialidade. Aí essa mensagem aqui, ela fala que esse presente misterioso muitas vezes vem através de uma conversa, e aquela conversa ela marca um novo dia com o louco aqui, ela marca um novo dia. E ela colabora também para que você coloque em prática a sua aposta, o seu salto de fé, a sua força, a sua coragem, porém, com a temperança aparecendo aqui, eu sinto que essa mensagem está falando que é na medida certa, de forma amadurecida, de forma com discernimento, né, como a gente via ali mais cedo, porque toda energia tem ela em equilíbrio e em desequilíbrio, e essas energias aqui da coragem, né, essa energia do salto de fé em desequilíbrio pode virar irresponsabilidade, pode virar ser muito impulsivo, assim, fazer as coisas sem pensar, né, ser inconsequente e tudo mais. Então tem coisas que não tem uma receita igual para todo mundo, mas que essa energia tá te ajudando a perceber certas coisas para trazer para equilíbrio, né? O seu se ouvir os seus instintos, ouvir a sua intuição, ouvir o seu repertório, a sua experiência e tomar decisões, dar um passo na medida certa que cabe para você no momento em que você está aí da sua jornada. Isso aqui me parece muito interessante. Então, assim, você notar e às vezes até assim, criticar um pouco, notando e aí então, né, até numa autocrítica, encontrando alguns problemas ou algumas insatisfações com o seu tempo de resposta ou como você está movimentando ou não as coisas, natural aparecer nesse momento. Mas a parte mais importante aqui é essa. A mensagem ela diz que vem pelo menos um momento através de uma conversa com alguém, uma informação, é um presente misterioso, quer dizer, você não tá pensando nisso, você não tá esperando, é inusitado muitas vezes, né? E isso ajuda, faz parte e ajuda com esse encontrar o equilíbrio na sua movimentação, nos seus impulsos. Tem uma coisa nessa mensagem também que para algumas pessoas é tão literalmente quanto alguém vai te contar um segredo. Alguém vai te contar um segredo sobre alguma questão e aquilo serve para você de alguma forma, aquilo te afeta, te dá um estalo, e aí como a gente dizia, né, você aposta em direções, você dá passos, né, de forma alquimizada, mas equilibrada, na medida certa, tá? Vai ter um complemento à sua mensagem, Aquário, na leitura de Sagitário, muito forte isso, tá bom? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Peixes. Oi, Peixes, bem-vindos! Vamos começar aqui a sua leitura, perguntando o que vem na direção de Peixes. Já deixo o convite aqui para você se inscrever se você não é inscrito ainda. E curte, comenta, compartilha, hype esse vídeo. Bem-vindo para você que já é inscrito também, bem-vindo de volta. O que vem na direção de Peixes essa semana?
tem pelo menos uma pessoa essa semana que ela colabora de alguma forma para sua paz, para sua tranquilidade. Ou essa carta me fala muito de respiro também, sobre um respiro assim, uma ajuda, alguma coisa que dá. A gente não fala assim, tô precisando de um respiro, tô precisando dar uma parada, uma pausada. Parece que eu consigo mudar um pouco o ritmo de como eu tô fazendo as coisas, e aí eu consigo respirar, né? Então eu consigo ajustar aí o meu sistema nervoso, né? Ter alguns momentinhos assim para me recompor, sabe essas coisas? Tá. Aí tem uma coisa também com essa mensagem que ela diz assim, olha. Uhum. Para geral. Essa semana é uma mensagem que está pedindo que você esteja muito em casa com você mesmo em relação à sua visão sobre as dinâmicas com as outras pessoas. E que quando você se depara com uma situação que para você não funciona, que ela desrespeita os seus limites saudáveis, que ela não combina nada com o que são as suas convicções, que você já viveu situações ali naquela dinâmica com aquelas pessoas que para você já está comprovado por A mais B, que não é naquela direção, que não tem o que você espera, né, daquela dinâmica e tudo mais, você vai poder se ver também. Você vai poder se ver também se posicionando, lutando pelas suas convicções, fazendo valer a sua palavra. E eu reforço isso porque eu tenho a carta de autossabotagem aqui, e a carta que quando aparece na mesa vem dizer que a gente consegue agir de acordo, em coerência com aquilo que a gente tem consciência, que a gente sabe que é mais importante. Então, tem pelo menos uma ocasião nessa semana que te traz essa oportunidade de se manter na sua decisão, de se manter na sua clareza, agindo de acordo, se mantendo coerente e não se auto-sabotando. Não para assim, como assim, para evitar uma rejeição, para evitar desagradar, entendeu? Para evitar fofoca, para evitar falatório. E aí eu reforço isso também, tem pelo menos uma pessoa que de certa forma também te ajuda a atravessar esse tipo de situação. Às vezes de forma direta, ela tá envolvida aí no babado das coisas, às vezes ela não tá envolvida, mas ela tá ali presente de alguma forma no seu momento e aquela presença oferece algum tipo de apoio. Em todo caso, isso aqui é importante, essa mensagem tá dizendo que isso marca a graduação de peixes de algumas questões aí, ou alguma questão que tem bagagem de passado. Essa carta falando de memórias aparecendo aqui, né? Então, esse é um momento importante de graduação. Ó, a gente já começou falando, tem um respiro, também ficar tranquilo, e a carta dorme tranquilo, né? Tem algumas coisas que vão te ajudar a graduar, a concluir histórias, questões importantes, e você confiante, tranquilo com as suas decisões, tranquilo no seu posicionamento, né? Então o universo conspira para que você atravesse esse momento dessa forma como a gente está falando, tá? E aí também ouve tua cartomante e se permite se ver ali tranquilo, em paz, se mantendo no seu posicionamento, tá? Essa mensagem ela fala que esse momento ele é uma grande bênção, porque ele é a graduação de assuntos importantes que tem a ver com Quiron aí na tua jornada, né? Pode valer a pena ver também a leitura do seu Quiron aqui nessa. Aproveita que tá todo mundo no mesmo vídeo, né? Tá. É a libertação de uma limitação. Você se permitindo se libertar de uma limitação que é um sacrifício. Então, assim, você se permitindo deixar de se sacrificar, deixar de se ver em situações limitadas ou limitantes, de sacrificar o seu potencial, as suas possibilidades, deixar de ocupar papel que não é seu para ocupar, mesmo que seja com a melhor das situações. Então, sacrificando seu tempo, sua energia, sua presença em lugares, em situações, entendeu? Por que é um sacrifício? Porque
muitas vezes ali tem limitações que não são suas, né, para lidar, para viver, ou que elas trazem limitações que não precisaria, não fosse a sua escolha de se colocar naquela posição, tá? Pensa nisso com carinho. Olha lá, uma verdade será dita, uma verdade será dita. Verdade será dita. Cabeça, ouvido, peito aberto, esteja flexível e ensinável. E essas verdades, ou essa verdade sendo dita, de novo, a carta do mundo aqui, marcando uma graduação e transformação na direção de uma nova fase. E esse momento ele representa isso, esse salto de um ciclo, conclusão e o início de um novo ciclo em graduação. E você tem pelo menos uma companhia aí importante nessa travessia, tá certo, peixes? Muito bem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, link na descrição do vídeo. Mando um beijo grande para vocês, boa semana e até a próxima. Agora vamos falar com Áries. Oi, Áries, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana? Vamos! Se você não é inscrito ainda no canal, já deixo o convite para você se inscrever. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. O que vem na direção de Áries essa semana? Ó, vai virar uma chave, você vai perceber alguma coisa de um jeito diferente. E aí o que eu vejo com as próximas cartas é assim, não é necessariamente que você vai ter um grande momento de clareza e de ahá. A principal questão é, mesmo naquilo em que você ainda se sinta meio perdido, aquilo não vai te afetar de um jeito que você trava, paralisa, você vai ficar tranquilo. Porque a gente trava e paralisa porque a gente fica na ansiedade. Então é um universo que vai ajudar essa semana a virar uma chave, mudar a forma de perceber as coisas, de pensar sobre uma situação, sobre o mundo, sobre você, aonde couber. Para te tranquilizar para a jornada. Então, vou reforçar. Mesmo quando eu me sinto meio perdido, as coisas meio incertas, me sinto meio à deriva, a gente tem uma tendência de entrar numa ansiedade, numa preocupação, esperar o pior, querer antecipar, sofrer por antecipação. Não, só que aí é uma energia que vai ajudar do jeito que couber para cada um a te pacificar, te tranquilizar em relação ao desconhecido. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Tem uma coisa assim que é interessante, Áries, que essa mensagem tá dizendo assim, que você pode se perceber deixando de querer viver, buscar algumas coisas, algumas pessoas, alguns lugares, entendeu? Então, assim, isso é você colaborando para 6 de copas, curando um passado, reescrevendo um futuro. Antes, toda preocupação, todo motivo de ansiedade aqui com Perséfone aparecendo na mesa, é que tem uma coisa assim... Ela conta na mitologia dela ali, ela conta uma história de ter caído numa armadilha, né? E aí ter se visto vivendo coisas por inexperiência, né? Por se ver atraída pela flor de narciso que andava ali, que estava no campo que ela andava, tudo mais. E aí toda uma situação, uma história se desenrolou a partir daquilo, né? E aí com esse 4 de copas que aparece aqui, eu fico sentindo assim, tem coisas que você vai perceber também... Áries, essa semana, cabeça, ouvido, peito aberto, que você não se atrai mais por algumas conversas, por algumas direções, por alguns tipos de pessoas, não te interessa, não te atrai, não, sabe? Você não só, quando eu falo atrair, não é só sobre uma atração sexual, por exemplo. Pode ser assim, atrair o seu interesse, despertar a sua curiosidade e tudo mais. Você pode se percebendo, talvez a gente até poderia dizer assim, um pouco mais com preguiça de algumas questões, ou um pouco mais calejado, ou desanimado, né? Se antes havia um ímpeto, um impulso em certas direções, vai percebendo que não tem mais. E isso é ótimo, essa mensagem diz que isso é sinal de você, a tua alma, colaborando com o teu caminho. Aí essa mensagem ela fala que tem outras coisas que serão oferecidas para você. Tem outras coisas, outros caminhos,
outros tipos de pessoas, lugares, situações que serão oferecidos para você. Então, esse momento é meio assim. Então, não é que, nossa, uma grande preocupação de será que eu vou acabar caindo na armadilha da flor de narciso e não sei o que, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ficar vigilante porque eu isso e eu aquilo. A gente, tô lembrando agora, a gente ficou um tempão aqui falando de autossabotagem na leitura de Áries, né? Recente, assim. Então, não tem nem essa preocupação, porque realmente tem algumas coisas que naturalmente você já tá perdendo brilho para você, entendeu? E isso em si já é maravilhoso. E você ouvir isso aqui da gente, você reconhecer isso nas suas conversas, em como você está se sentindo em relação às coisas nessa semana, tudo isso é para fortalecer você em autoconfiança, né? Porque quanto mais você reconhece que você é capaz, que você está pronto, preparado para andar o seu melhor caminho, o caminho dos seus potenciais aí, mas você vai se permitir dançar com a vida, colaborar, acreditar em você, ouvir a sua intuição, ouvir os seus instintos e tudo mais. Uma orientação final para Áries essa semana. O elemento terra, estabilidade. Elemento terra é touro, virgem e capricórnio. E essa coisa de estabilidade, a gente pode estar falando de estabilidade financeira, mas assim, é muito se sentir seguro, se sentir pé no chão, se sentir estável. Aí essa mensagem diz que assim, tem... Olha só, isso aqui é um pouquinho mais misterioso, tá? Temos essa carta aqui, ó, que oferece algo para você. Aí, abracadabra, de uma forma inusitada, mágica. Abracadabra significa eu crio conforme eu digo. E aí, a próxima carta, ela fala escute. Então, essa fala, ela faz até a mãozinha assim, né? Essa fala, eu crio conforme eu digo, tá oferecendo uma palavra, também tem isso, né? O que vem para você vem através de uma palavra, de uma informação. Escute. Escute. Aquilo que você escuta. Você está mais sensível, percebendo melhor na escuta. E aí na sua caminhada, você fluindo com a carruagem aqui, se permitindo ser guiado e ajustando o passo aonde a oportunidade se apresenta, honrando verdade, honrando virtude sua, do outro, nas situações. Como eu falei, esse último pedacinho pode ter ficado misterioso, mas fica mais claro depois que a gente já passou, já tá vivendo as coisas ali, né? Então, cabeça, ouvido, peito aberto e deixa a semana se mostrar aí pra você, Áries. Vai ter um complemento à sua leitura nos elementos terra, touro, que é a próxima leitura que eu vou fazer, virgem e capricórnio, tá? Tem uma coisa que também, é touro, vai assistir touro, tá? Porque eu tenho os opostos complementares aqui. Os próximos 6 meses são importantes para você. Tem um renascimento em 6 meses, e esse é o tempo natural das coisas, tá? Muito bem. Espero que essa leitura tenha te servido bem, Áries. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com o touro. Oi, touro, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura para você, perguntando o que vem na direção de touro essa semana. Quero te convidar a se inscrever, se você não é inscrito ainda, bem-vindo de volta, se você já é inscrito. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo, tá? Super agradeço. Touro. A tua energia, ela tá muito assim, claro que você tem que estar presente nos teus dias, no que você tá vivendo aí, mas ela tá muito já olhando pra frente, num daqui em diante, já tá em alinhamento assim, num daqui pra frente, num daqui em diante. Tem algumas coisas sobre comunicação que elas estão se alinhando, tá? Então pode vir à tona, para entrar em alinhamento, para mostrar alinhamento, pode vir à tona situações assim, onde tem alguma falha de comunicação e tudo mais, porque é esse pedacinho que está se alinhando, enquanto esse pedacinho do caminho já é de alinhamento com uma nova fase, que é diferente. Essa carta aqui do aqui em diante, aqui e agora e daqui em diante, né?
ela me lembra muito aquela expressão, uma vez que uma mente se expande, ela não volta a ser o que era antes. Então tem coisas que estão mudando no espaço da comunicação, com aquilo que você fala, as coisas que você ouve, etc., que tem muita atividade mental acontecendo nesse momento, sua cabeça está expandindo. Então, assim, estar presente, conversar, falar, ouvir, é muito importante a Rainha de Espadas aparecendo aqui, né? Porque tem um exercício muito grande de discernimento das coisas, sabe? O que você vai escolhendo cortar, onde você vai escolhendo focar, isso não é à toa. Às vezes pode parecer que a gente tá distraído, que a gente tá perdendo tempo, né? Falando sobre aquilo, pensando sobre aquilo, etc. Não faz parte disso, porque, inclusive, nessas movimentações, né, mentais e de comunicação, que está acontecendo isso. Tem uma mente aí expandindo e a movimentação que está acontecendo agora, você vai se ver pensando bem diferente, e aí não tem, como se fosse assim, querer até considerar as coisas como a gente estava considerando antes, pensando antes, não, a gente nem consegue, não encaixa. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que quando uma coisa não faz sentido para mim, ela não faz sentido lógico para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar passando muito tempo discorrendo sobre aquilo, porque eu não tenho um desejo de colonizar pensamentos, né? Nem de ter o meu colonizado. Então eu percebo uma característica, né? Particular que é assim, quando não tem uma lógica, essa me parece perda de tempo. E aí, então, tô dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas não é à toa que tá saindo aqui agora, tá? E por que eu tô te falando isso? Pra ajudar a ilustrar, assim, porque essa sensação que eu tenho com essas cartas aqui, uma vez que uma mente se expande, ela não volta a ser o que era antes, porque tem aquele mesmo tipo de conversa. Se preocupar com aquelas mesmas coisas, perder tempo falando sobre aquelas mesmas questões, parece que não dá, não consegue, entendeu? Porque, ó, já andei, a vida já andou, já não faz mais sentido. Aí, essa mensagem reforça, esse momento de agora já está conectado com o que vem pela frente, com essa carta que fala de tudo está conectado, tá? Então, é você lembrar disso e, olha só, saber que esse momento, então, é o momento onde você está sendo guiado para estar no lugar certo, na hora certa e receber clareza, as de espadas, ahá, luz, verdade, clareza, e perceber, virar a chave, perceber as coisas de um jeito diferente, perceber verdade também, luz, verdade, clareza, mais do que já enxergava antes. Então aqui é um grande convite para Touro, principalmente essa semana, dar chance ao poder do acaso, ficar bastante observador, ouvir, falar também quando cabe ali um momento de falar, né? Mas se permitir andar o caminho e assim, às vezes a gente fica se cobrando demais o resultado, né? O definido de algumas coisas quando é uma energia que está em movimento. Então, pegar gosto por refletir, pensar, falar, né? Perceber essas coisas que a gente está falando dessa semana, é você progredindo, é você fazendo a sua parte. A próxima carta que aparece aqui, ela fala de transformação, novas estações, tá? Tudo está conectado, são novas estações. Então é você atravessando, especialmente assim, independente de quando você chega até essa mensagem ou qualquer estação do ano que tá rolando aí onde você mora, essa para você é uma estação de transição, muito outonal. O outono, ela é uma estação de renascimento, onde o passado, uma vida como ela se expressava antes, ela fica para trás e ela vai dando espaço para a formação de uma nova vida. E tudo isso é muito gradual, né? Então as coisas estão nessa direção e é você se permitir, que nem no outono, é quando a natureza, por exemplo, ela vai entrando numa dormência. Então, se você está se cobrando coisas, seja na profissão, seja no relacionamento, que elas têm muito a ver com esses discursos de performance, pode ficar muito frustrante para você, tá?
porque isso seria como se fosse você brigando contra o movimento natural dessa energia agora. Você vai ser produtivo, você tá progredindo, você tá vencendo, só que é um ritmo diferente. É esse em que tem muita reflexão, ouvir o ritmo do próprio corpo, se permitir literalmente descansar, dormir quando precisa, entendeu? É um ritmo diferente, é bem outonal, né? Esse é um momento que vai trazer situações agridoces, né? Que também vai colocar algumas coisas para dormir, né? Para se concluir, algumas questões para se concluir, conforme essas conversas e os pensamentos vão acontecendo, você vai se percebendo precisando tomar decisões que a gente chama de agridoces, né? Ou eu não queria ter que ser a pessoa que decide, ou eu esperava que as coisas fossem numa direção diferente, ou eu esperava que essa situação fosse uma situação para a vida inteira, e ela está se mostrando como foi uma situação somente para uma estação. Ainda assim, não precisa trazer dor, tá? É muito uma conversa otimista, inclusive para se permitir atravessar esse pedacinho do seu caminho, sabendo que ele é de alinhamento, especialmente no espaço de chakra da garganta e chakra do terceiro olho, né? As lógicas, raciocínio, comunicação, expressão e percepção. A nossa percepção informa a nossa realidade. E a gente sempre fala sobre isso aqui. Numa leitura que já falou, vai ter um daqui para frente, é um universo que sabe, não adianta colocar touro em circunstâncias diferentes, percebendo as coisas do mesmo jeito, porque ele podia estar rodeado antes de tudo era amarelo e agora ele está rodeado de tudo que é rosa. Ele vai achar um pontinho amarelo e ele vai encontrar a realidade ali. Então, como qualquer outro signo, né? Como qualquer outra pessoa. Mas é essa ajuda, então, de ajustar a percepção para que se possa, de fato, viver transformação nessa próxima fase, tá? A sua disciplina, você andando em retidão, essas duas cartas são muito similares. Fazer o que você sente que é a coisa certa a fazer nas situações, de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que você acha respeitoso com você, com o outro que é digno. É muito assim, o fundamental, o tal do sal da terra que a gente fala, né? E aí conversa, reflete, ouve, vê as engrenagens se mexendo e se permite observar enquanto você está se transformando, tá? Então isso é para essa semana, mas não é só para essa semana, tá bom? É um processo pessoal aí, que bom. Touro, espero que essa leitura tenha te servido bem. Deixa eu ver se tem uma última cartinha aqui para Touro, verdade. Tá, o seu regente aparece aqui na mesa dizendo assim, vai ter um complemento para Touro na leitura de Virgem, tá? Especialmente sobre uma questão assim, de permitir mais prazer, harmonia, conforto na sua rotina. Certo, agora sim, vamos seguir em frente e vamos falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos! Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na direção de Gêmeos essa semana. Se você não é inscrito ainda, já fica o convite para se inscrever. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Curte, comenta, compartilha, hypa esse vídeo, tá? O que vem na direção de Gêmeos? Já tem conexão com Libra aqui, e aí a próxima mensagem fala o quê? Ó, esse momento aqui é um momento de justiça divina em ação, é um momento da balança para ser justo, e também diz assim, faça as coisas da forma que você considera justa. Essa foi a última coisinha que saiu na leitura de Touro, e você vê que a gente já abre Gêmeos falando a mesma coisa. Não importa assim, o que é o mais certo, o que é o mais errado, o que vai ter, o que não vai ter. Se ouve, e você vai se contar lá de dentro que o que parece mais justo, que seria justo fazer uma situação. Então, faça as coisas da forma como você considera justo, de acordo com seus valores, de acordo com aquilo aquelas questões fundamentais que a gente sabe, que a gente andou um caminho de ação e consequência, e aquelas coisas todas. E aí, essa mensagem vem dizendo que se perceber nessas situações que vão te trazer essas oportunidades, aí eu ouço assim, não é uma cobrança, são oportunidades de agir de forma justa. Enxerga assim, pensa assim. E também pensa que se isso está acontecendo agora, é porque porque já é hora de alguma coisa se manifestar, alguma roda girar, alguma coisa acontecer. Ó, é você colaborando para concluir um ciclo e não se atrapalhar. Ó, as coisas estão podendo seguir numa direção que são circunstâncias diferentes.
essa mensagem ela fala que são situações que não tem grandes mistérios, que você sabe, sim, né? Você saberia sim o que fazer, que você sabe de cor. Então não tem pegadinha, né? E quando a mensagem fala assim é porque você já teve vivências, experiências, repertório, então você sabe de cor como identificar algumas situações, é a questão de agir de acordo, né? E, de novo, essa parte conversa muito forte comigo. Quando vem essas situações, não fica muito apegado, não, com essa visão que só se sustenta num acreditar num universo perverso, né? Que tem pegadinha, que tem cobrança, que tem castigo, que tem isso, que aquilo, não. Limpa a percepção e já se coloca nessa mentalidade. Esse é um momento onde eu terei oportunidades de fazer as coisas de forma justa. E eu vou aproveitar essas oportunidades, porque tem um padrão de como a vida funciona, que quando chega nesse pedaço do caminho, é que tá chegando a hora, né, de poder viver circunstâncias melhores, por exemplo, né? Algumas coisas que tem a ver com o que me motiva, me inspira, o que eu venho pedindo, aquilo no qual eu venho trabalhando, aquilo que eu peço, que eu desejo e tudo mais, né? Já tá, isso é sinal de que já está propício a encontrar as circunstâncias ideais para permitir para essas coisas acontecerem. Então, ao invés de querer controlar resultado, eu vou aproveitar essas oportunidades que o universo vai trazer de agir de forma justa, que eu sei que é só isso que eu preciso fazer para já continuar alinhado com essas tais circunstâncias que vão permitir que algumas coisas muito relacionadas às nossas paixões, motivações, inspirações, ideias, ambições, que elas encontrem caminho, tá? Uma orientação final para Gêmeos. Falei que tinha, já sabíamos que tinha conexão com Libra, reforço isso para você, especialmente nesse pedacinho da mensagem que falava aí das novas circunstâncias, as circunstâncias podendo mudar. E aí falamos muito do espaço de parcerias também. E aí essa mensagem ela fala de algo ó, que vai, né, já vai chegando a hora, o tempo de poder tomar forma, de uma recompensa, poder tomar forma. Aí temos o regente de Gêmeos aqui, Mercúrio na mesa. Mercúrio, lógica, raciocínio, comunicação, expressão, mas Mercúrio também, Tote, ele me fala muito sobre os caminhos também, né? Ele é o arquiteto ali dos caminhos, nós somos feitos para o nosso caminho, o nosso caminho é feito para a gente. E quando ele aparece aqui na mesa nesse momento, para mim ele vem reforçar, confie no seu caminho. Ande de forma justa com você e com o outro no seu caminho. E é só isso nesse momento que é o seu trabalho, enquanto tem questões, né, que já está na hora de acessar, já pode, mas que também estão fora do seu controle, que estão no espaço de tempo divino. Complemento a sua leitura na leitura de Libra, tá? Muito bem, Gêmeos, espero que você tenha uma ótima semana. Agora vamos falar com Câncer. Oi, Câncer, bem-vindos! Vamos começar aqui a sua leitura, perguntando o que vem na direção de Câncer essa semana. Já quero te convidar a se inscrever se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Não esqueçam aí de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo, tá? Super agradeço. Câncer, essa semana vem na sua direção mais informação, enxergando mais camadas de uma situação. E com essa carta aqui, ó, no fundo você sabe. Então, assim, vem informação né, que traz mais camadas, ajuda a gente a entender as camadas de uma cebola aí numa situação, mas também essa carta, ela conversou muito comigo nesse lugar de aquele seu saber interno, sabe? Tem coisas que você vai compreender pelo teu coração, pela sua intuição, pela sabedoria da sua alma e tudo mais. Então, assim, não só pela sua lógica, tá? Aí essa próxima carta fala que você vai poder reconhecer esses momentos, que é isso que tá acontecendo, porque vai vir com essa sensação de paz. Vai te tranquilizar, vai apaziguar, vai ajudar você a encontrar paz em algumas questões. Que mais que a gente... Isso aqui eu fico ouvindo assim, é providencial, Câncer, essa semana. Por quê? Porque, olha a culpa aparecendo aqui, né? Então tem coisas que você podia se ver
se colocando em circunstâncias bem desfavoráveis, bem de desfalque para você e injustas também com você, porque então é uma dinâmica desequilibrada, é ocupando papel que não é seu para ocupar, é se esvaziando em algumas situações, muito dominado pela culpa, né? E culpa também às vezes é isso, culpa de não se sentir suficiente, né? Então, enfim. Aí então essa mensagem está dizendo que essa semana, como falávamos ali, o universo que vai te ajudar a enxergar mais camadas de pelo menos uma situação para trazer essa paz, para você dormir tranquilo e não fazer as coisas, firmar acordos, se algemar em situações que isso só acontece porque você toma essas decisões e permite essas coisas a partir dessa culpa, né? Tá. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de câncer? Aí essa mensagem fala que isso que a gente está descrevendo é lindo, porque é a bênção de troca saudável, parceria saudável, equilibrada. E isso é uma recompensa. Perceba isso, pode sentir isso, pode reconhecer esse momento como você recebendo a sua recompensa. Essa coisa de reconhecimento tá falando muito forte comigo, tá? Você reconhecendo alguma coisa numa situação, você reconhecendo o seu momento, vivendo tudo que a gente tá falando como você recebendo uma coisa boa. Isso é bom para você. Essa figura tá recebendo uma medalha, né? Então isso é uma recompensa. Viver esse momento como a gente está falando, né? Enxergar essas coisas, porque também tem um elemento de perdão aqui, é um perdão que estava difícil de se dar. É um perdão que estava difícil de se dar. E aí vem esse perdão e aí você permite um novo dia. É uma oportunidade de recomeço em poder pessoal. Em poder pessoal. E não alimentando o que não é saudável, o desequilíbrio na base da culpa, vergonha, sabe? Parece que eu tenho que provar que eu sou boa pessoa, que eu sou bom filho, que eu sou bom profissional, que eu sou bom parceiro, e aí fico tentando compensar, fico, né? Como se diz também, não é só o compensar, tem isso, compensar por aquilo que eu acho que falta, o que o outro diz que falta na minha entrega. Então eu tô sempre elevando à máxima potência a minha entrega do meu tempo, do meu afeto, do meu dinheiro, não sei o que, sabe? Para preencher o que falta em mim, o que falta na situação, o que falta na capacidade do outro de me encontrar no meio do caminho, eu vou lá e eu preencho. Cuidado com isso. Então, tem coisa nessa energia aqui que vai conversar com você com muito carinho essa semana, porque isso eu senti na energia, tá? Uma orientação final para Câncer. Elemento água, bastante presente, uma carta que fala de sensibilidade. Água é Câncer, Escorpião e Peixes, então essa semana, elemento água fortíssimo, eu recomendo você de assistir as leituras de Escorpião e Peixes também para complementar essa conversa, tá? Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha te ajudado, servido bem, boa semana, agora vamos falar com o Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura perguntando o que vem na sua direção essa semana. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Curte, comenta, compartilha, hype esse vídeo, tá bom? Super obrigada, super ajuda o canal. Quero te contar, Leão, que antes de começar aqui a sua leitura, eu senti muita vontade de buscar ali um chocolatinho. Então, no mínimo isso, é uma energia nessa semana que você pode se ver buscando as coisas mais prazerosas, mais fáceis para você. E não só assim, pode ser até o seu conselho para essa semana, sabe? Tome a iniciativa de propósito, faça as coisas como quem tá buscando de propósito. Não tô esperando acontecer comigo, eu tô criando oportunidade. Eu tô tomando a iniciativa, né, para me dar essa chance de viver esses momentos, de ter esse retorno, né? Observe uma verdade que é dita e ela regenera. Então essa semana tem isso, você faz conforme a gente tá falando, e aí eu fico sentindo que é uma mensagem que tá dizendo assim, quando você faz assim, você tá se abrindo para essa verdade, para esse momento, para essa energia. E aí você observa.
Então não é sobre controlar as coisas, não é sobre controlar o resultado, né, o tempo, a direção das coisas, não. É sobre firmar compromisso com esse tipo de energia e tomar iniciativa sempre que for possível para você dar essa abertura, ok? Aí essa mensagem diz, aí observa que vem verdades, ou pelo menos uma verdade muito importante, que ela tem esse poder de regeneração, tirando os excessos, limpando algumas questões aí emocionais, muitas vezes, que gerassem confusão em outras ocasiões, mas que aí vai se abrindo o espaço para algo novo nascer. Essa carta do mago, que é uma carta de autonomia, com essa imagem da fada madrinha, a gente sempre conversa quando essa carta aqui aparece exatamente o que a gente estava falando aqui. Então ela vem validar, confirmar, fazer a mágica do tarô acontecer aqui na mesa pra gente, pra falar isso mesmo, olha como é isso mesmo, vou te mostrar, ó, vou confirmar, vou validar. Por quê? Aqui essa carta do mago vem com a fada madrinha da Cinderela, e eu sempre falo que, vamos ver, né, a Cinderela primeiro decidiu. A Cinderela primeiro ela decide que ela vai participar, que ela vai ao baile, independente de todo o barraco, todo o drama que acontece lá no momento dela na vida dela. Só que ela não tem assim os recursos, né, para fazer aquilo que ela decidiu que ela quer fazer. E então a fada madrinha aparece para colaborar, para fazer com que as circunstâncias da Cinderela colaborem para que ela possa andar o caminho daquilo que ela decidiu, que ela firmou compromisso que ela queria fazer. Então, veio reforçar, tá? Aí essa mensagem fala assim, ó, ouve a tua cartomante, vive a tua semana muito presente, seja muito observador. Entre essa semana, já com isso em mente, eu tô de propósito observando. Eu movimento, eu dou um passo, eu, na minha autonomia, decido uma coisa e eu vou observar de cabeça aberta como que a vida se movimenta, bem aberto às possibilidades, assim, sem ter uma ideia fixa em mente, sabe? Então, vou observar, vou ser testemunha de como o universo mexe os pauzinhos e eu colaboro e participo. Tô consciente, um observador consciente dessas coisas, tá? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de leão? Aí essa mensagem fala que essa semana pode vir à tona umas provocações para você fazer isso que a gente está falando, principalmente em situações onde no passado você não foi tão firme, não foi tão convicto nas coisas que você queria. Fazer essa coisa assim, não, eu decido, é o meu compromisso com essa questão. A vida que vale a pena ser vivida para mim é essa. O que tem mais valor para mim, o meu valor é esse, o que eu valorizo é isso, e aí eu faço as coisas, me mantenho nesse caminho, né, etc. Então, no passado, essa mensagem falou que, lógico, muito normal também, né, que não houve essa firmeza, não é teimosia, é uma firmeza, é um compromisso, é uma clareza, né, em livre-arbítrio, né, em consciência enquanto co-criador. E aí, essa semana você firma e observa, não controla, observa. A verdade de quem é verdade? Então, essa carta pergunta no meu baralho de cocriação, né? Então, assim, a verdade de quem é verdade? Você fique com a verdade do que é a vida que vale a pena ser vivida, do que faz sentido para você, do que traz sopro de vida para os seus dias, do que tem valor para você enquanto valores morais, valor monetário, seja lá o que for. Então você se mantendo não teimoso, mas com clareza, com confiança nas suas verdades. E aí essa mensagem diz que é um universo que vai também te dar esse retorno de mostrar como você tem repertório para lidar com as coisas. Você já tem experiência, você já tem uma sabedoria, você já tem um repertório que você precisa para andar o caminho dessas convicções. Então você veja que é um equilíbrio entre convicção,
né? Essa firmeza de pensamento, de livre-arbítrio, né? O poder é mental, só que não no lugar de controle, de restrição, teimosia e etc. Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ao mesmo tempo, está observando também assim, né? Observa que quando você faz isso, o universo te dá opções. E às vezes isso pode ser bastante sutil. Nossa, isso ficou muito claro. Tem um padrão cartomante. Quando a gente faz isso, observa que no momento certo, na hora certa, você percebe que você tá com opções e aí você vai fazer a melhor escolha para você. Você vai ter que escolher, mas você vai fazer a melhor escolha para você. É de um jeito sutil, mas você recebe opções. Tá bom. E aí essa mensagem fala que essa clareza do que não é papel seu para ocupar, sair de certos condicionamentos e agindo de forma integrada, coerente, alinhada com a sua consciência, o que você sabe que é importante para você, o que é a sua essência, é essencial para você, aparecendo aqui de novo. Então, é um momento de poder pessoal muito grande e muito da minha função aqui foi reforçar isso. E você percebeu, né, que essa tua leitura te sugeriu um exercício de diálogo assim com o universo. Faz esse exercício e esse teste com questões menores, tá? E vai vendo, vai testando as tuas possibilidades, não como quem tá também querendo fazer pegadinha com o universo, né? Mas como esse prazer de se ver sendo parte de uma coisa maior e como quando você fala com o universo, ele responde de volta. Em quanto tempo? Você não está preocupado com isso, você está consciente, você está observando. Olha, ontem eu falei não sei o quê. Hoje, ou 2 dias depois, aconteceu isso aqui, mas eu tô consciente, eu tô percebendo como as coisas se conectam. A gente é distraído. Entendeu? A mensagem, ela fala também, reforça isso. Vai ter conversa importante vindo na sua direção. Verdade sendo dita e a carta das mensagens, da comunicação aparecendo aqui, que traz regeneração, que é regenerativa. Então fica de olho que pelo menos uma conversa importante vem na sua direção essa semana, tá? E vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Gêmeos, tá? Leão, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, vamos falar com o Virgem. Oi, Virgem! Vamos começar aqui a tua leitura perguntando o que vem na direção de Virgem essa semana. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. E todo mundo, ó, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo se você gostar dele, tá bom? Então vamos lá, o que vem na direção de Virgem essa semana? Parece que alguma coisa, assim, a gente tá falando de situações específicas, onde ficou uma sensação que alguma coisa me escapou pelas mãos. E aí, essa semana, através do poder do acaso, eu sinto que essa mensagem está dizendo que você pode se ver cruzando caminho com pessoas, né? Ou resgatando alguma coisa que parece que te escapou pelas mãos, através do poder do acaso. Então, dê chance ao acaso. Um 8 de paus é uma carta que fala de mudança, de uma energia de caos criativo, né? Movimento acelerado. Você pode se ver assim, tendo uma conversa. Essa carta ela fala também de energia de Mercúrio, né? Então, assim, conversas, né? Uma troca, assim, nessa semana que é importante. E aí essa mensagem ela fala que tem esse elemento de salto de fé e que vai requerer coragem. Isso é você permitindo movimento onde você não estivesse permitindo movimento. Eu tenho 2 cartas que falam isso. E que essa movimentação, ela é uma movimentação de progresso, de crescimento, amadurecimento pessoal, profissional, espiritual. Para cada um vai ficar mais evidente, mais forte aí num pedacinho, né? Mas, em geral, é de evolução pessoal.
E aí é um universo, então, que está te ajudando a movimentar onde você esteja oferecendo algum tipo de resistência. E você vê a carta, ela não quer nem discutir de onde que vem a resistência, e das histórias, e dos traumas, e das desconfianças. Não é nem a questão é hora de Virgem permitir esse novo começo, e um universo amoroso que conhece você sabe como te ajudar a movimentar o que precisa ser movimentado. Próxima carta, ela fala de um 4 de paus e um 6 de paus. Aí eu ouvi assim, que o circo está armado. Essa é uma expressão para falar que as coisas foram organizadas, planejadas, né, para permitir um momento específico. Então, é que às vezes a gente ouve essa expressão no pejorativo. Eu não sinto que é pejorativo, tá? Mas, até porque ela veio com 6 de paus aqui, que é essa carta de vitória. Mas assim, o circo está armado, tem plano divino, tem serendipity, tem etc, XYZ, como a gente já entendeu, para possibilitar essa movimentação, e também faça isso, reconheça esse momento como uma vitória. Também tem uma coisa aqui nessa mensagem que me dá a impressão, isso aqui pode não ser para todo mundo, mas eu sinto que essa mensagem está falando de coisas que estão fora do seu campo de visão também. Porque eu vejo assim, não importa se você se encaixaria melhor nessa pessoa ou nessas duas pessoas aqui, mas eu tenho a impressão de que essa pessoa está nesse palco dentro dessa tenda e essas pessoas estão ouvindo ela do lado de fora, mas ela não enxerga porque ela está do lado de dentro e elas estão do lado de fora, ou vice-versa, né? Essas pessoas, elas estão ouvindo, mas elas não sabem, né? Quem que tá falando, de onde que tá vindo, quem que tá cantando, não sei. Mas tem, então, algum elemento, assim, de a conexão, só que o reconhecimento também, às vezes não tá reconhecendo a pessoa, a voz, porque tem essa coisa da voz e da imagem, sabe? Cara crachá, que nem o pessoal fala. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia aqui? Tá. Tá. A mensagem diz assim: muitas vezes não reconhece o cara crachá porque não é uma coisa que a gente está acostumado a reconhecer, porque a gente está acostumado com outras histórias, outros padrões, outras narrativas, enfim. Só que a mensagem, de novo, ela levou a gente numa direção um pouco mais suculenta, né? Mas aí, rapidamente, de novo, ela sai dessas especulações e ela fala: o que importa é o seguinte, tem que permitir o movimento, tem que dar chance ao acaso, tem que, se a rotina tá mudando, deixa a rotina mudar, não fica tentando controlar as coisas, não fica na ansiedade, na preocupação, sabe? Tem que soltar a mão essa semana. E o mais importante é isso, ó, você decide, o mago, a partir daquilo que tem mais valor para você, a partir de poder pessoal, do que você percebe no momento, na hora, que é a melhor decisão, a decisão mais amorosa para você, por você, no momento. E você decide que você vai permitir novos começos, né? O compromisso maior é esse, com o sol, um novo dia, cheio de potencial, renovação. Nossa, eu ia mostrar o sol, só que aí ela trouxe essa carta. A questão mais fundamental é: você vai viver essa semana, e pode levar isso daqui para frente, mas você vai viver essa semana sem deixar de lembrar para você o que é a vida que vale a pena ser vivida. O que mais importa? O que alimenta teu espírito? E não é espaço para discursos assim, que alimenta meu espírito, é dinheiro na conta, do não sei o que lá, é comprar isso e aquilo. Tudo bem, pode ser. Mas aí então você vai viver a sua semana ouvindo isso. Não, se eu falei para mim que o que alimenta o meu espírito é ter roupa nova, é dinheiro na conta, então eu vou bancar
verdade, essa clareza, que isso é o mais importante pra mim, isso é a vida que vale a pena ser vivida, isso é o que alimenta meu espírito, me faz querer estar vivo, né? Então eu vou lembrar disso e vou ter vários momentos na semana que eu vou agir de acordo. Agora, para outras pessoas, vem outras questões. Não, o que me faz sentir vivo, o que é mais importante, é um jeito de viver a vida, são conversas que me alimentam o espírito. Para cada um vai ter uma coisa diferente, não é quem tá certo e quem tá errado. É a gente se ouvir e a gente ser coerente com a gente, de na hora de agir, fazer as coisas. Eu não vou agir pelo condicionamento, e eu vou agir coerente com o que é mais importante para mim. Tá. Essa coisa dessas conversas sobre o que mais vale a pena na vida, né? O grande esquema das coisas pode fazer parte também das situações que você vive nessa semana. Enfim, orientação final para a Virgem nessa energia misteriosa. É uma semana de ativação misteriosa, tá? Tem mistério? Tem. Tem coisas que você não tá enxergando? Tem. Mas que já tem algum tipo de conexão? Tem. Você não precisa controlar o resultado, não. Pelo contrário, essa semana solta a mão, permite espontaneidade, o poder do acaso. E veja o que vai rolando, tá bom, Virgem? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Libra. Oi, Libra, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Opa! Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, fica aqui o meu convite, tá? E se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Para todos, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, hypar esse vídeo se você gostou dele. Já agradeço, super ajuda, tá? Essa semana, Libra, é uma semana que é assim, de alinhamento. Você pode se ver... nossa, semana de alinhamento, peraí. Aí o universo alinhando as estrelas. E uma bênção. Então tem o universo alinhando as estrelas. E vou completar a frase. Você pode se ver querendo buscar coisas que você falaria assim, não, agora eu preciso entrar na linha. Sabe essa expressão que a gente usa? E é quando a gente tá falando assim, não, tem algumas coisas assim da minha disciplina, né, das minhas responsabilidades, sei lá, que eu preciso organizar aí. Então você está se alinhando ou, né, entrando na linha, e o universo está alinhando as estrelas, e essas duas coisas estão convergendo numa bênção. Quando eu olho para essas cartas, é como se fosse assim, essa manada está caminhando em direção à carta da bênção, e esse universo está alinhando as estrelas nessa direção também. Então, assim, me parece um ponto de encontro, sabe? Tá. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Libra? O universo está alinhando as estrelas, ouve isso, só vai fazer sentido mais pra frente para algumas pessoas. O universo está alinhando as estrelas e para que você tenha acesso, ou para que você viva coisas que vão envolver planejamento. Sete de ouros não fala das coisas imediatas, fala das questões que a gente vai escolher cultivar para ver crescer, que a gente vai firmar compromisso de cultivar aquilo para permitir crescer e dar frutos, né? Também é uma carta que fala de devoção, então cultivo, dedicação. E temos aqui a carta da Imperatriz, que fala de fertilidade, território fértil, abundância. Também é uma carta que me fala sobre as questões que são de uma ordem maior. Então, essa bênção, que tem essa convergência aqui, ou um encontro de caminhos, ela vai se desenrolar nessa direção de conversas e planos de longo prazo. Aí, do lado aqui, do seu lado, que a gente falava assim, do entrando na linha, né? O que mais? Temos aqui o chakra do terceiro olho, que fala de percepção, e aí a mensagem tá dizendo assim, que a sua percepção está sendo equilibrada, né? Especialmente em relação à colaboração. Então é um universo que também, lógico, está ajudando a tirar algumas confusões, alguns conflitos internos sobre colaboração, e as coisas estão entrando no eixo aí, encontrando uma medida certa, fora dos extremos, sabe? A bênção aparece aqui de novo.
E a coisa de alinhamento aparece de novo, Cavaleiro de Ouros. Então, assim, o seu papel nessa questão aqui não é de controle de tempo, resultado, caminho. É de se manter disciplinado, andando em retidão, paciente, sabe? Sem pressa, deixando aí a necessidade de controlar as coisas, o resultado do caminho, 10 de espadas, né? Sabendo que você só precisa se manter alinhado com o seu caminho, que isso aqui já tá organizado, entendeu? A próxima carta, ela fala, eu tenho um presente, eu sou grato por tudo aquilo que eu recebo. Também é uma carta que pode ser traduzida assim, eu tenho habilidades, né? E eu sou grato por tudo aquilo que eu recebo. Então, no mínimo isso, esse exercício para essa semana, exercício de gratidão. Se você vai escrever, se você vai afirmar, se você vai rezar, se você vai assumir um compromisso com você essa semana de se lembrar razões para ser grato, ou de expressar gratidão para outras pessoas, também alimentar, né? Sedimentar, alimentar a energia de gratidão, importante, tá? E aí ser paciente. Ser paciente é muito importante, porque é um momento crer para ver. Crer para ver. Nossa, aqui em obsessão, em pressa, em capricho, em vaidade, não dá, não rola, tá? Então tá claro, entendemos até. Orientação final para Libra. Ó, Iod é a cartinha, né, a formação lá que significa dedo de Deus. Então, quando essa carta cai na mesa, ela tá reforçando. O universo vai mostrar uma direção, vai alinhar as estrelas no momento certo, na hora certa. Olha lá, bênção de novo na mesa. Tá? É crer para ver. Libra. E vai alimentando, se alinhando, regradinho, disciplinado com o seu alinhamento com a energia de gratidão. E o resto você solta a mão. Tá? Muito bem. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora. Vamos falar com Escorpião. Oi, Escorpião, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que se você não é inscrito ainda, já se inscreve. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Para todos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo. Super agradeço a tua ajuda, tá? Vamos lá. O que vem na direção de Escorpião? Tem alguma questão sobre as suas tribos. As tribos pode ser sua família, seus grupos de convivência, né? Pessoal do trabalho, amigos, pessoal que mora no seu mesmo bairro, no seu entorno aí. Para cada um pode vir de uma dessas áreas específicas diferentes. Então, estamos falando das suas tribos essa semana. E aí, o cocriar. O que é esse cocriar aqui? Me conte. Ai. Aí essa mensagem, ela traz essa conversa sobre ambiente, novamente. E a gente acabou de falar de quê? Né? Dos entornos, usamos essa expressão, se não me engano. Então, a mensagem, ela reforça. Então, ó, essa semana, cabeça, ouvido, peito aberto e caminhada consciente de observar como as coisas se movimentam a partir desse saber. Eu sou um ser que vibra em um ambiente que vibra. Você é, e até mesmo a sua expressão física, né, de carne, sangue, ossos, mesmo a sua expressão física é um ser que vibra, que é uma vibração, né? E tudo que você experimenta no seu ambiente físico é vibracional. Então, é apenas através da sua habilidade de traduzir vibração que você é capaz de compreender o mundo. É o único jeito, essa carta ainda diz assim, é o único jeito, é porque você é capaz, você tem uma habilidade de traduzir vibração, esse é o único jeito, a única razão pela qual você é capaz também de entender o seu mundo físico. Aí a próxima carta, ela fala sobre os nossos coletivos de novo, a nossa relação com os nossos entornos novamente. E aí afirma assim, somos todos co-criadores dentro de um universo
diverso. Todo ser físico no nosso planeta é o seu parceiro em cocriação. E se você fosse aceitar e apreciar que na diversidade das crenças e dos desejos, tudo isso, não apesar disso, com tudo isso, tudo se torna mais expansivo, satisfatório, né? Traz experiências mais preenchedoras, isso seria melhor. Então, assim, essa semana você é um ser que vibra num ambiente que vibra. Uma carta que também fala muito que a gente influencia o nosso ambiente nos influencia de certa forma também. E aí essa compreensão que tudo colabora, de certa forma, para a cocriação. Então a consciência sobre isso nos seus entornos, suas tribos, seus ambientes, muito importante para essa semana. Que mais? Por quê? E aí, especialmente situações onde você repare e pense assim, nossa, que incoerência. Preste atenção nessas situações e reconheça ali uma oportunidade. Reconheça que aquilo está também colaborando com a sua cocriação de alguma forma. Muitas vezes, no mínimo isso, te mostrando alguma incoerência. É você recebendo aquilo que você precisa para permitir um novo dia. Para permitir um novo dia. Sair de um condicionamento, quebrar também um condicionamento e, nossa, foi de assim, eu vou falar do jeito que eu vi, foi de 8 a 80. Então um grande salto dessa carta aqui para essa, todas muito fortes no chakra do plexo solar, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, identidade, essência, o que é prioridade, essencial para mim, como eu me identifico, né? E aí essa mensagem, ela fala que essa semana, então, com essas pecinhas se mexendo, tem algumas coisas que você vai passar a perceber a incoerência. E tem uma coisa assim, muito literalmente, você pode se ver vivendo pelo menos uma situação onde você poderia colocar o carimbo assim de que aquilo foi uma sacanagem. Falou uma coisa e fez outra, se apresentou de uma forma e é outra coisa, falou uma coisa mas queria outra comigo, não sei o quê. Aí essa mensagem fala que você vai perceber com gratidão planos ocorrendo de uma forma diferente. Não só na teoria e no entendimento dessas questões, desses conceitos sobre a vida, não. Literal, na prática, no seu entorno. E aí, como aparece 1, 2, 3, 4 cartas de chakra do plexo solar aqui, eu reforço isso. É sobre essas questões de ação, atitude, como eu estou agindo. Não é só o que eu sei. Não é só o que eu tenho consciência, o que eu valorizo, o que eu penso, não. É isso e o que eu faço. E essa mensagem, ela tá reforçando que tem alguma coisa que estivesse numa incoerência, ou seja, tá incoerente fazer desse jeito dentro daquilo que eu tenho consciência, que eu sei, de quem eu sou, da minha essência, etc. E não tivesse percebendo antes. Mas aí vai ser assim, 880. É um progresso, um grande salto, entendeu? Quando eu falo um grande salto, é isso também, é um grande progresso. Opa, não diga mais nada, universo, entendeu? 8 de paus, movimento acelerado, colaborando para a movimentação, 3 de ouros e carruagem, e 2 de ouros é uma carta... Esse 2 de ouros, especialmente, ele me fala muito sobre cocriação também. E ele me fala muito sobre movimentação de energia, para trazer, para dar forma, para trazer do ponto de energia para plano material. Muito um conceito de cocriação também. Então,
enxerga um universo dialogando com você, com o que acontece à sua volta. Os seus ambientes, as pessoas, enxergue as pessoas como colaboradores, sabendo eles ou não de que tudo colabora. Temos aqui essa energia que fala sobre fertilidade, abundância, e essa me fala muito sobre saber escolher as nossas batalhas, tá? Para algumas pessoas, essa mensagem diz que tudo vai te lembrar, vai te despertar memórias sobre a sua mãe, sobre maternidade, sobre abundância e o que você identificasse ali como abundância, entendeu? E as escolhas das batalhas, e essa mensagem ela reforça. Para quê que vai fazer isso? Para te fortalecer nas suas convicções. 7 de paus é lutar pelas nossas convicções. Te dá um sopro de motivação em relação ao seu caminho, você, as suas convicções. Tem uma diferença entre eu ficar então brigando com o mundo, em oposição, me sentindo excluído, né, nessa dinâmica com o meu entorno. Não, ao invés de brigar contra o meu entorno, eu entendo que ele serve também para o fortalecimento, a minha motivação, o meu alinhamento e o meu lutar pelas minhas convicções. Eu não preciso saber como a salsicha é feita, apesar dessa mensagem generosa ter contado pra gente alguns elementos aqui, mas se você vai lembrar de uma coisa para essa semana, olha para o universo dialogando com você através do que acontece à sua volta, já se coloca, né? É você que decide, que você está nessa percepção de como tudo está me ajudando, me mostrando uma coisa importante, colaborando comigo e não ao contrário, para que eu me sinta cada vez mais confiante de me ouvir, lutar pelas minhas convicções, ouvir o meu coração, tá? E a gente já falou de perceber incoerência. Aí você também vai perceber um quê de performance em algumas situações, que parece também que não é muito genuíno, sabe? E aí, de novo, a função não é te deixar mais desconfiado, te deixar mais com o pé atrás, mais frustrado, decepcionado, negativo sobre as coisas. Não, é o contrário. É para te fortalecer no seu lutar pelas suas convicções, no seu caminho, na sua direção, enfim. Orientação final para Escorpião. Marte, antigo regente de Escorpião, antigo, né, na astrologia clássica, aparece aqui na mesa, e a Lua. Aí, nesse momento, eu ouço assim, que essa conversa que a gente está tendo é porque tem muito do seu lado instintivo colaborando, né, dialogando com você lá de dentro. Então, percebendo além da superfície em algumas questões, de uma forma bem instintiva. Eu sei que tem o intuitivo da Lua, das questões espirituais, mas eu fico sentindo isso, é instintivo. Falei assim, é assim que é a mensagem nesse momento, tá? E aí, quando você sente que você precisa dar um tempo, ouça isso, porque de repente é a hora de integrar alguma coisa, é a hora, se assim, eu não vou agir, não vou, vou redirecionar, vou focar minha energia, meu tempo em outra direção, faça isso, não fica questionando demais, racionalizando demais, alimentando as narrativas do fracasso, do bloqueio, do impedimento, das invejas, etc, sabe? Ouça você. E aí tem uma parte nessa mensagem que diz que isso é inclusive ferramenta para movimento, ferramenta para foco, não é falha, não é erro, enfim. Interessante essa leitura de Escorpião aqui, bem fofoqueira dos mistérios da vida, né? Espero que tenha ajudado, tá? Vamos seguir em frente agora e vamos falar com Sagitário. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Sagitário. Lembrando que se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, hypa esse vídeo, obrigada pela sua presença aqui. Assim como foi para Leão,
Eu senti vontade, foram 2 momentos durante essa leitura. Senti vontade de trazer algo doce, né? Aconteceu isso em Leão e aconteceu aqui em Sagitário também. Então, já deixo esse recado. Essa semana, assume esse compromisso com você de permitir o que é doce para você também. Mas o que vem na direção de Sagitário? Essa carta de poder maior, né? O poder maior, o universo, vai te ajudar a virar uma chave em relação a alguma situação importante aí. O que mais que a gente pode saber? E é alguma situação ou que você estava jogando a toalha, ou que você já tinha desanimado, sabe? Desanimado, tava descontente, mas assim, essa carta aqui, ela vem muito falando assim, ai, sabe, não dá gosto, desanimei. É isso. E aí vai virar uma chave. E a próxima carta, ela fala de alguma coisa que entre em harmonia, porque ela entra num espaço mais consciente. Vou falar dessa forma. Também vai ter uma reviravolta numa situação, né? Mas é assim, é a reviravolta porque vai se virar uma chave na percepção e nas escolhas, e aí vem a reviravolta, né? E ela vai sair desse lugar de algo que eu estivesse não querendo fazer para algo que eu escolha alimentar. Força, coragem. A vida pede coragem, Sagitário. Lembra do que é mais importante, no que dá cor para a vida, para você. Não nas teorias do outro, do que dizem que é a vida que é colorida, bem vivida, que tem mais valor. Não. Para você. Saiba o que isso significa para você. E se dá essa coragem de fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, abrir espaço para alguma questão, que é isso, é o seu ato de coragem baseado nessa questão fundamental. Eu estou me permitindo viver a vida que vale a pena para mim. E aí, expansão. Próxima carta que apareceu aqui, expansão. As coisas caminham na direção de expansão, crescimento. 9 de copas, realização de sonho. Alguma coisa que você queria, podendo tomar forma, se desenrolar. Ixi, olha, Morrigan aparecendo na mesa. Toda vez que essa carta aparece na mesa, ela é a minha energia que anuncia que a vida está prestes para mudar significativamente daqui em diante e de um jeito que às vezes a gente nem percebe, a gente está lidando com as coisas conforme elas estão acontecendo, né? Conforme a vida está pedindo da gente, do nosso tempo, do nosso, enfim. E aí a gente, uma hora lá na frente, a gente olha para trás e fala, nossa, se alguém me perguntasse, sei lá, um ano atrás, o que eu estaria fazendo, o que eu estaria vivendo, tudo mais, eu não ia dizer isso aqui não, onde eu tô agora, né? Mas realmente a vida andou, a vida se desenrolou em direções que eu não estava antecipando, realmente as coisas mudaram. 8 de paus. Movimento, mudança. Para algumas pessoas pode ser o início de literalmente assim, mudança, viagem, mudança de casa, essas coisas. Pode ser um pouco mais literal, tá? Também. Mas a gente tá falando dessa questão maior também, seguindo numa nova direção. O renascer da Fênix aparece aqui com esse rei de paus em poder pessoal, um renascimento em poder pessoal. Também isso, né? A mensagem já falava que a gente está dizendo de áreas da vida ou situações onde estivesse desanimado, descontente, perdeu o tesão. E aí, a Fênix renasce.
Você já tem o que você precisa ter e você já é o que você precisa ser para colaborar e viver essas grandes mudanças que gradualmente vão se mostrando. O louco, novos começos. E eu acho maravilhoso essas duas cartas vindo juntas, porque a gente tem aqui essa sereia, lembrando muito de Ariel, né? Que achava que precisava das pernas para viver ali, aí vendeu a própria voz, né? Porque achava que precisava de pernas para viver o que ela queria viver. A mudança, a transformação, a nova vida que ela queria viver. E olha o que a carta acabou de falar. Ouve a tua cartomante. Nada que está alinhado com essa nova vida vai te fazer abrir mão ou ignorar as tuas necessidades ou as suas verdades. Isso é uma ilusão. A mensagem já dizia, você já tem o que você precisa ter, você já é o que você precisa ser para cocriar essa próxima fase. Então, qualquer situação que sugira o contrário, é mau negócio, mau acordo, a Ariel e a Úrsula lá, não ignore as tuas necessidades, do seu corpo, inclusive, das limitações, das suas necessidades, das suas limitações. Não ignore nada disso. E essa mensagem diz que a gente está conversando assim, porque fazer isso pode ser um condicionamento, né? Pode ter virado um condicionamento, estar condicionado a fazer dessa forma. Mas, olha lá, esse momento ele é inclusive a regeneração dessas questões, onde você deixa de ocupar papel que não é seu para ocupar, assumir responsabilidade que não é sua para assumir em paz, sem culpa, sem vergonha. Reconheça esse momento como recompensa. Você recebendo recompensa, algo que te beneficia. Verdade transcende ilusão. Fique em paz, você vê as coisas com clareza e nada faltará. Sempre haverá o suficiente. Daqui, você já olha para as coisas de longo prazo. 7 de ouros, a gente já sabia, a gente já falou, esse momento está anunciando grandes mudanças, mas para todo mundo é gradual e leva tempo, tempo divino, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Então, se vai se acostumando com a ideia e se abrindo para essa ideia de saber que é uma vida que vai começar agora a te colocar para refletir, pensar, considerar, planejar coisas, ter uma visão sobre direções, se planejar. Às vezes a gente fala assim quando a gente está guardando dinheiro, entendeu? Ou quando a gente tá topando olhar numa direção que a gente sabe que vai levar alguns anos, né? Pra concluir ali um curso, por exemplo, enfim. Essa mensagem, ela diz, você vai ver com clareza que esse é teu momento de colheita. E a bênção vem através de pessoas, 3 de copas. Através de pessoas, através de comunhão, de comunidade. Essa carta ela fala muito sobre eventos sociais também, então para algumas pessoas você pode literalmente, né, se ver vivendo esse momento em que você reconhece que, poxa, tô recebendo a minha colheita e agora eu tenho esse potencial desse caminho, né, esse potencial de longo prazo, né. Que legal, tá anunciando toda uma vida se abrindo pela frente, uma nova fase na minha vida importante, né, significativa se abrindo pela frente. Então, para algumas pessoas pode ser, pode inclusive incluir um evento social, assim, alguma reunião de pessoas ali e tudo mais, mas não é obrigatório ser desse jeito, tá? Para todo mundo igualzinho, certo? Orientação final para Sagitário. Aí nós temos transformação aparecendo novamente na mesa e ela veio formar essa frase, a afirmação de Sagitário: eu vejo transformação. Eu vejo transformação. Você vai ver
você vai ver com clareza. Tem momentos que a vida pede que a gente se mantenha no crer para ver. Esse não é um desses momentos, para você vai ficar claro. E aí, por que? Ah, tá. Aqui. Aí essa mensagem fala que a bênção desse momento também é que tem coisas que você já podia ter a visão, as ideias, só que faltasse algo concreto, elemento terra, para permitir essa nova fase. E esse algo concreto pode ser o lugar, né? O dinheiro, a materialidade das coisas, se sentir seguro, né? Pé no chão, apoio, enfim. Elemento terra. Algum tipo de estabilidade para permitir essa nova fase de desenrolar. E essa mensagem está reforçando que a principal questão nesse momento é que você vai se sentir ou seguro ou apoiado, como se fosse assim, parece que o universo está de fato investindo em mim, né? Então eu sei, né? Eu fico em paz, eu enxergo além de uma ilusão e eu reconheço e eu acredito, eu enxergo o copo meio cheio, não meio vazio, né? Então, tem muito dessas coisas nesse momento aqui que tá marcando o início de grandes mudanças para Sagitário, tá bom? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, pollination.com.br, link está na descrição desse vídeo. Eu mando um beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima!